Senhor, como nós temos orado, o Senhor não nos deve nada. O Senhor não precisa fazer nada nessa noite se o Senhor não quiser. Porque nós é que somos devedores ao Senhor. Mas se o Senhor quiser, gera salvação sobre este lugar nessa noite, Senhor. Continua a curar. Manifesta a tua presença de uma forma sobrenatural. Traz reconciliação nessa noite, Senhor. Homens, mulheres, jovens, anciões, um dia andaram contigo, mas que na caminhada talvez em algum momento deixaram Jesus para trás. Reconecta eles hoje, Senhor, faz eles voltar ao lugar onde deixaram Jesus e faz eles voltar a andar com Jesus novamente. Esta é uma noite de mesa, Pai. Por isso nós nos rendemos à tua presença, nos desarmamos. Mas se o Senhor quiser, fala conosco, Pai. Fala conosco nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom quando você não sabe o que fazer. Aleluia. O Espírito Santo, Ele está aqui, irmão, e Ele está agindo em nosso meio, está curando. Sabe, o Espírito Santo, Ele está gerando já arrependimento em alguns corações. A minha percepção é que algumas pessoas estão prestes a dar um brado, a gritar, a voltar, a dizer: Senhor, eu voltei. Por fora, talvez quem olhe para você veja aí uma cara um pouco brava, indiferente, mas o Senhor está olhando para dentro de você e Ele sabe como você está dentro. E sabe, o Senhor vai te pegar por dentro, porque essa casca aí do lado de fora engana homens, mas não engana o Espírito Santo. E Ele sabe como nós estamos aqui nessa noite. Por isso eu quero te dizer algo ousado nessa noite, irmão. Se o teu coração está quase saindo pela boca aí no seu lugar, se você está segurando as lágrimas, deixa eu te dar um conselho, deixa vir para fora. E em qualquer momento da ministração, se o Espírito Santo falar para você sair do seu lugar e vir até o altar e se jogar e se rasgar na presença dEle, faça isso, porque o Senhor já está falando com algumas pessoas. Então eu quero te dizer que você já está perdendo seu tempo. Pastor, eu vim para um culto normal. Você veio na igreja errada, irmão. Porque para o mundo nós somos loucos. A palavra, ela é a expressão da presença do Espírito Santo. Então, sabe, nós precisamos ministrar a palavra para as pessoas, para que elas compreendam a revelação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo já está falando nessa noite sem palavras, com a sua presença. A presença do Espírito Santo já está falando com você. A presença do Espírito Santo já está te convencendo aí.
Você não consegue nem olhar para mim, você está fechando os seus olhos, porque você sabe que o Espírito Santo já está falando com você. Pastor, o senhor está falando comigo? Sim, eu estou falando com você. E está com os seus olhos fechados aí, e perguntando: sou eu? É você. Porque essa é uma noite de mesa. Mesa de amigos. Mesa de filhos. Pastor, o senhor não tem palavra para pregar? Tenho, irmão. Eu tenho. Bastante. Mas tem o Espírito Santo que já está agindo aí. Pastor, é fruto do que nós fazemos aqui agora? Não, irmãos, é uma construção de homens e mulheres que estão orando e jejuando dia e noite, noite e dia. Estão se derramando na presença do Senhor nos bastidores. Talvez você nunca vai conhecer elas, mas o que está acontecendo aqui nessa noite é fruto de oração de irmãos que têm se derramado na presença do Senhor nas madrugadas, durante o dia, nos seus trabalhos. Hoje nós temos uma mesa aqui. E sabe, mesa sempre fala de comunhão. Mesa fala de amizade. Mesa fala de relacionamento. Mesa fala de confissão, porque eu não sei você, mas lá em casa a gente teve já muita mesa redonda. Quando nós nos sentamos com casais para jantar, e depois do jantar nós começamos a compartilhar, e de repente o Espírito Santo, ele leva, ou nos leva como casais, a começarmos a compartilhar não só as bênçãos, mas as dificuldades. E nós já tivemos muitas mesas de cura, muitas mesas de confissão, muitas mesas que nós literalmente nos derramamos na presença do Senhor. Nós tivemos uma mesa há umas 2 semanas atrás, onde nós fomos na casa de uma família, fomos jantar, conversar. Estávamos em três casais, e jantamos, conversamos, falamos de algumas coisas do reino do Espírito. E era um pouco antes da meia-noite, nós nos levantamos, a conversa estava tão boa que a gente não viu a hora passar, conversamos, e como bom crente, a gente diz: vamos orar para irmos embora. E nós nos colocamos em pé, começamos a orar, e nós começamos a falar com o Espírito Santo. Irmão, se você começar a falar com o Espírito Santo, ele se manifesta. Pastor, lá na minha casa, lá na sua casa, sua mesa. E ele veio. E ele veio. E naquele ambiente, numa casa, num jantar, houve profecia, houve palavra de revelação, houve quebrantamento. Eu acredito que houve cura, reposicionamento. Então eu quero te dizer que esse Espírito, ele está entre nós nessa noite, porque hoje nós temos uma mesa, e a mesa do Senhor, ela cura. A mesa do Senhor, ela cura relacionamentos com o Pai, com o Filho, mas também ela cura relacionamento entre nós, irmãos em Cristo. E eu quero tentar continuar o que nós compartilhamos nessa manhã, porque há uma presença do Espírito neste lugar, um Espírito de amor, de quebrantamento. E se o Espírito falar com você, eu quero dizer de novo: sai do seu lugar.
é só você e ele. Quando nós falamos de mesa, para que você entenda o que Cristo fez na cruz por mim e por você, você precisa entender essa mesa. Para que a gente possa entender e viver a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, onde Ele foi transpassado, Ele foi moído, Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras, eu e você hoje somos sarados. Para que você entenda essa obra por completo, você precisa também entender essa mesa, porque desde o início, quando Deus ele cria o homem lá no jardim do Éden, desde o início, Deus ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que sempre buscou andar com o homem. E no Éden havia um relacionamento aberto. Deus caminhava com o homem. E ali havia proximidade, ali havia confiança, ali havia pertencimento. Adão nunca questionou de quem ele era filho. Adão nunca questionou Deus. Porém, o diabo, na serpente, ele gerou uma quebra. E esta quebra, ela não propriamente trouxe primeiro a morte física de Adão, mas ela quebrou algo que tem nos quebrado hoje, que é a comunhão. Ela quebrou a comunhão, o relacionamento íntimo e pessoal que Adão tinha com Deus. Tanto é que Adão ele é expulso do jardim. Deus em certos momentos ainda continua falando, mas já não há mais a comunhão, já não há mais o andar junto. E em Gênesis capítulo 13, versículo 8 nos diz o seguinte: ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e eles se esconderam. O homem antes ele caminhava com Deus. Agora, depois da queda, ele se esconde de Deus, porque é isso que o pecado gerou no homem caído: se esconder de Deus. Ele quebrou o relacionamento com Deus. Antes de chegar na morte, primeiro ele quebra um relacionamento. E a primeira ferida na humanidade se chama relacionamento. E nós precisamos entender que Deus nos criou, nos gerou para nos relacionarmos. E hoje, nos nossos dias, nós vemos como é difícil o ser humano conseguir se relacionar uns com os outros na igreja, no corpo de Cristo. Talvez hoje a nossa maior luta não seja propriamente o pecado em si, mas a dificuldade que nós temos de nos relacionarmos uns com os outros. Estamos juntos? E toda a história da Bíblia, a partir da queda, passa a ser a história de Deus trazendo o homem de volta para perto de si, trazendo o homem de volta para a mesa, porque representa comunhão. E eu não sei se você já se apercebeu, mas a cruz, ela tem duas direções que ela aponta. A cruz, ela é de um madeiro vertical e de um madeiro horizontal. E Jesus, ele é pregado nessa cruz. Só que a cruz, ela nos passa uma mensagem completa. O sacrifício de Jesus na cruz, a obra redentora da cruz, ela nos regenerou, ela nos fez novas criaturas, mas antes ela passa uma mensagem que nos redimiu, tanto o relacionamento com Deus Pai, como também nos redimiu com o relacionamento entre irmãos. Porque a cruz no vertical, ela aponta para uma reconexão entre Deus e o homem. Agora a cruz, ela tem uma direção horizontal, e nessa direção ela vem nos reconectar uns
uns com os outros. Então Cristo, Ele vem restaurar todas as coisas. A cruz não é aleatória. Não foi aleatório que Cristo morreu numa cruz. Porque Romanos capítulo 5 versículo 1 diz: justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vertical. O homem, agora, ele tem acesso ao Pai. Por quê? Porque o véu foi rasgado de cima a baixo, para que agora nós tenhamos acesso à comunhão com Deus Pai diretamente. O caminho entre nós e Deus, ele foi restaurado. Mas a cruz, ela não termina aí. O que Cristo fez por nós é tão completo que não termina aí. O madeiro horizontal fala de reconciliação entre os irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 14 e 16 diz: Ele é a nossa paz, derrubando a parede de separação que havia. Qual parede de separação? Entre judeus e gentios. Havia disseminação de povos, havia diferença de povos. Judeus não se misturavam, porque não aceitavam os gentios. Então Jesus, ele vem e ele quebra essa barreira. Ele quebra e ele derruba essa parede de separação. Ou seja, ele vem fazer de todos os povos um povo. Ele vem fazer de todas as famílias uma família. Ele vem fazer de todos os corpos um corpo, uma fé, um espírito, para que todos adoremos um só Deus. Então Cristo, ele vem restaurar isso na nossa vida. A cruz removeu apenas, ou ela não removeu apenas o pecado na minha vida. A cruz removeu as barreiras entre nós. E por isso nós precisamos agora tomar posse da obra redentora por completo da cruz e derrubarmos as barreiras que existem entre nós, irmãos em Cristo Jesus. A obra da cruz cria uma nova humanidade, um novo ser humano. Por quê? Porque já não vivo mais, Cristo vive, então eu sou uma nova criatura. As barreiras que eu tinha antigamente, os traumas, os muros de separação, Cristo me fazendo nova criatura, tudo isso cai por terra, para que agora eu possa me relacionar sem barreiras com os meus irmãos em Cristo Jesus. A vertical, sem a horizontal, é uma cruz incompleta na prática. Não indivíduos isolados, mas nós somos um corpo chamado igreja. Nós reunidos aqui nessa noite somos um corpo, mas individualmente somos membros uns. Eu não entendi. Nós somos membros uns. Então você é membro do seu irmão, do corpo de Cristo. E todo membro no corpo precisa do outro membro para viver. Aleluia! Somos membros uns dos outros, somos membros do corpo de Cristo. A sua dor precisa ser a minha dor. E nós precisamos entender isso como corpo de Cristo. Por isso que Jesus declara em 1 João capítulo 4 versículo 20: se alguém disser, agora irmão, agora vai estreitar um pouquinho para nós, mas diz assim: amo a Deus e odiar o seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. A cruz ela muda. Anote isso para você. A cruz ela muda a nossa posição diante de Deus. Mas a mesa
muda a nossa postura diante dos irmãos. A cruz nos reconecta com Deus. Agora, a mesa muda a nossa postura entre nós. Porque você não senta na mesa com o seu inimigo. Você senta na mesa com os seus amigos. Por isso que mesa, para nós, aqui, falei isso de manhã, para nós não entendemos muito bem o significado da mesa. Para nós ocidentais, mesa é um adereço a mais, é um móvel a mais dentro da nossa casa. É um lugar de comer. É um lugar onde compramos a mesa bonita, que ela, às vezes ela tem um destaque ali na sala de jantar, na cozinha. Mas a mesa, ela tem perdido tanto o seu valor que muitas casas que eu já entrei não tem mais mesa. Tem um passa-prato. Às vezes a mesa, ela é colocada num cantinho da casa e às vezes é utilizada. Porque hoje cada um come na sua hora, do seu jeito. Os filhos pegam o prato, vão para o quarto. O pai pega o prato, vai no sofá. Aí a mãe fica nos afazeres na cozinha, terminando alguma coisa e come quando dá tempo. Porque para nós aqui, nós não temos consciência de que mesa é um altar. Mesa é um lugar em que gera comunhão. Mesa é um lugar que você vê como seus filhos estão. Como assim, pastor? Mesa é um lugar que você, como pai e mãe, você sabe, e aqui eu vou dizer algo bem prático, você sabe o quanto o seu filho come no dia a dia. E algumas mães que são aquelas mães raízes assim, algumas delas até preparam o prato do filho, servem ele porque dizem, deixa eu te servir. E ela faz aquela cara brava, né? Deixa eu te servir, porque senão você vai sujar meu fogão, vai sujar a mesa. Não, irmão, ela só está dizendo isso para você não perceber que ela gosta de te servir. Então, às vezes, quando se tem esse momento de mesa, a mãe já está acostumada a servir aquele prato para o filho. Mas se o filho está passando alguma dificuldade, se o filho está passando algum problema, pela forma de comer, ou o tanto que ele comeu, já é um sinalizador de que algo está errado. Quantas mães estão entendendo o que eu estou falando? Porque mesa, nós sentamos e mesa todo mundo olha, olho no olho. Mesa é inevitável que a gente venha a olhar um no olho do outro. Talvez a mesa seja o único momento que você olhe no rosto do seu cônjuge. Porque durante o dia, muitas pessoas não param para se olhar. Estão tão agitadas, tão em um agito, em uma correria do dia a dia, que não param para se olhar. E talvez essa é uma pergunta que você tenha que se responder hoje. Vocês, famílias, casais, pararam para se olhar hoje? Vocês se olharam hoje? É um domingo. Pastor, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver, irmão, porque isso reflete como nós estamos. Porque nenhuma família é destruída pelas grandes coisas. Uma família, ela vai se destruindo pelas pequenas coisas que vão se perdendo. Um bom dia, uma boa noite, vai com Deus, Deus te guarde. Estamos juntos, irmãos? Mas pastor, não é demônio? Nem sempre é demônio, irmão. Na maioria das vezes é negligência, conformidade, egoísmo. E por isso que a mesa, ela é um momento tão importante na nossa vida. Por quê? Porque, irmão, Jesus, ele escandalizava os fariseus. Jesus, ele escandalizava na época dele os religiosos, porque Jesus se sentava à mesa com publicanos e pecadores. Só que para nós aqui é um ato normal, beleza, ele foi lá, comia. Não, irmão,
Porque para o oriental, a mesa tem alguns significados. Há uma mensagem que a mesa, quando você senta na mesa, há uma mensagem de que quem senta está passando para quem está olhando. Para o oriental, a mesa significa aceitação pública. Quando alguém via alguém sentado, significava que aquela pessoa que estava sentada ali estava tendo aceitação com aqueles que estavam com ele. Quando Jesus sentava na mesa, ele estava dizendo: eu tenho uma aliança, eu quero fazer uma aliança, eu posso ter uma aliança com eles. Quando Jesus sentava à mesa, ele está dizendo: olha, eu quero ter um vínculo com eles, eu quero ter proximidade com eles. Quando Jesus sentava à mesa, ele estava dizendo o seguinte: eu quero formar uma nova família, e você pode fazer parte. Você publicano, você pecador, você prostituta, você pode fazer parte dessa família que eu vim para estabelecer pelo amor do Pai por mim e por você. Então Jesus, ele escandalizava a religião naquela época, porque ele estava passando essa mensagem: eu vim para todos. Eu não vim só para os perfeitos. Eu vim para os meus, mas os meus não aceitaram. Então se abriu uma porta, e por essa porta, graças a Deus, eu e você fomos enxertados, e hoje fazemos parte da família de Deus. Então Jesus, ele vem escandalizando a religião. Mateus capítulo 11, versículo 17 diz: veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, amigo de publicanos e pecadores. Jesus já era amigo deles. Eles não eram amigos de Jesus, mas Jesus já era amigo deles. Jesus estava estabelecendo um novo padrão. Jesus estava estabelecendo um novo relacionamento. E essa era a mensagem que Jesus passava a cada mesa que ele sentava. Cada refeição de Jesus dizia silenciosamente: você pertence. Jesus não transformava apenas através das suas pregações, ele restaurava pessoas ao redor das mesas. O meu casamento hoje, 32 anos de casado, se deve muito a mesas com casais comuns, porque as mesas nos dão liberdade para abrir o coração. Tem mesas que você vai ter com amigos, onde Jesus está presente. Tem mesas que você vai sentir tanta segurança, em que você vai abrir seu coração, coisas da sua vida que você talvez nunca abrirá para pastores, mas numa mesa, na presença do Espírito, você se sentiu tão seguro, que você abriu, você se derramou, e o seu coração, ele foi curado, e o seu relacionamento se deve até hoje a muitas mesas. Algumas mesas que Jesus, ele passou, Mateus capítulo 9, versículo 10, na casa de Levi, ali Jesus restaura a dignidade. Outra mesa, na casa de Zaqueu, capítulo 19, Lucas 19, do 5 ao 9, Jesus, ele restaura a aceitação antes da mudança, e você conhece essa história, e aqui, eu acho fantástico Jesus, porque essa talvez seja a maior representatividade de uma mesa de Jesus com um publicano. Jesus está caminhando entre a multidão, e você sabe, Zaqueu, ele corre na frente, sobe numa árvore, Jesus de repente, ele para, e ele diz: olha, me convém pousar na tua casa hoje. Esse homem desce, vai correndo na frente, prepara tudo, e Jesus chega com a sua comitiva. Se você ler o texto de Lucas capítulo 19, você vai ver que Jesus senta na mesa, e ele não menciona uma palavra. Jesus não fala nada, só que a presença de Jesus na mesa fala tudo. Quando Jesus senta na mesa, quando Jesus entra em uma casa, e além de entrar na casa, Jesus tem lugar na mesa. Esse publicano, Zaqueu, ele começa a dizer: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Zaqueu, ele vai abrindo, e Jesus não pergunta para nada, Jesus não acusa ele, Jesus não fala nada, mas esse homem, com a presença de Jesus, ele começa a se expor.
numa mesa, ele se sentiu seguro. E a palavra de Jesus, eu acredito que comendo, Jesus, ele olha para esse homem e diz: hoje veio salvação a esta casa. Na mesa, irmão. Na casa de Simão, a graça venceu a vergonha. Lucas 7, 36, 50. No caminho de Emaús, lembra dos dois discípulos? Lucas 24, 30 e 31. A mesa ela é fantástica porque, irmão, a mesa, ela nos revela que Jesus sempre esteve conosco. Porque os discípulos, eles vão caminhando e Jesus está com eles. Os dois discípulos estão caminhando e Jesus está com ele. Pergunta para eles, eles contam a história, e eles vão discorrendo, e eles vão falando, e enquanto eles vão falando, o coração deles vai queimando, porque Jesus está ali, só que eles não percebem que é Jesus. E aí Jesus Cristo ia deixar eles: não, vem com nós, come com a gente. Sabe, é como se nós disséssemos assim: Jesus, não fica só na igreja, Jesus, não fica só aqui comigo, entra comigo na minha casa. Jesus, vem entrar, vem sentar na minha mesa. E quando Jesus vai com eles, aceita o convite. A Bíblia diz que quando eles partem o pão, seus olhos se abrem, eles reconhecem Jesus, e Jesus some. Porque a mesa abre os nossos olhos para vermos que Jesus sempre esteve conosco. É nós que não víamos, é nós que não parávamos, porque o nosso coração sempre queima. Quando Ele está, o nosso coração queima. E eles falaram: não ardia o nosso coração quando falávamos aquelas coisas? Porque a revelação que cura não acontece na mente ou no espírito, acontece nos nossos relacionamentos. Jesus, ele veio a restaurar o nosso relacionamento com o Pai, mas também ele veio para restaurar os nossos relacionamentos entre irmãos. A mesa é lugar de cura, porque Jesus estabeleceu a mesa antes da cruz. Irmão, Jesus, ele podia ter estabelecido a ceia no templo. Jesus poderia ter estabelecido a ceia de outra forma, mas ele escolheu estabelecer a ceia com os seus amigos, com os seus discípulos, porque se ele estabelecesse a mesa, estabelecesse a ceia, eles teriam a compreensão do que ia significar a cruz. Então Jesus na mesa, ele explica o que aconteceria com ele, e ele está em uma mesa onde todos praticamente iriam abandonar ele. Ali naquela mesa estava Pedro, que iria negar ele 3 vezes. Ali naquela mesa estava Judas, que estava prontinho para vender ele, para trair ele. E ali naquela mesa estavam todos os discípulos que iriam abandonar ele na cruz, exceto João. Mas mesmo assim, Jesus, ele estabelece uma mesa de comunhão. Mesmo assim, Jesus, ele parte o pão. Mesmo assim, Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos, porque Jesus está passando uma mensagem para ele, que depois da cruz eles iriam entender. Jesus estava passando uma mensagem, a mensagem seguinte: o que eu vou fazer na cruz é muito maior do que o que vocês vão fazer contra mim. Jesus estava deixando uma mensagem para eles: olha, você vai me negar, você vai me vender, vocês vão todos me abandonar, mas eu quero que vocês entendam o que eu vou fazer na cruz. A obra redentora de Jesus na cruz é maior do que os meus pecados. Por isso Jesus, ele diz em Lucas capítulo 22,
Versículo 15: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. E Jesus estabelece, ele não apenas ensina sobre salvação, ele constrói comunhão. Reino de Deus, igreja é comunhão, porque a cruz criou uma família. Quando Jesus ele é crucificado, ele ressuscita ao terceiro dia, ele caminha 40 dias entre os homens ainda, ele é ascendido ao céu, e depois dessa ascensão ao céu, em Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, nasce a igreja, nasce o corpo de Cristo, e por isso nós somos o corpo de Cristo, membros desse corpo, ligados uns aos outros, pertencemos à mesma, corre em nossas veias a mesma corrente sanguínea espiritual, é o mesmo Espírito que fala comigo e com você, porque somos um só corpo. Então quando nós nos reunimos como corpo, e nós somos a representatividade do corpo de Cristo na terra. Sem mesa, a cruz poderia ser interpretada como uma experiência individual, por isso Jesus ele estabelece a mesa, mas o evangelho nunca foi individualista. Jesus salva pessoas para formar um povo, uma nova família, de todos os povos, de todas as nações. Jesus ele morre para que todos nós, gaúchos, catarinenses, brasileiros, americanos, alemães, todos nós sejamos um só povo, um só coração. Aleluia! Então a nossa família é muito grande, temos muitos membros, porque nós, embora muitos membros, somos um só pão e um só corpo. Por isso que nós comemos o pão, por isso que o corpo que é partido, nós comemos, porque quando nós nos unimos, nós juntamos esse pão de novo. Por isso que é importante nós cuidarmos uns dos outros, porque quando falta um membro. Por isso que é importante nós cuidarmos, nós temos comunhão. Por isso que é importante os pequenos grupos. Por isso que é importante as nossas reuniões de redes, de ministérios, porque nessas reuniões nós conseguimos notar as faltas, e nós conseguimos ter comunhão mais próxima, e nós conseguimos ter relacionamento. Na mesa não existem níveis espirituais, existe apenas família. E eu quero ir para o final e dizer para vocês que Jesus ele fala algo que nós precisamos compreender. Lucas 22, quando ele estabelece ali a ceia, ele diz o seguinte: fazei isso em memória de mim. E sabe, a gente sempre quando fala isso, a gente, para quê? Para nós lembrarmos o que Cristo fez. Mas não é que Cristo precisa ser lembrado, não é que se nós não lembrarmos, Cristo vai ficar triste. É porque quando você lembra do que Cristo fez por mim e por você, você vai perceber que a obra, o amor e o sofrimento de Cristo é muito maior do que o nosso pecado. E isso nos reposiciona a um lugar de humildade e de entender que nunca foi sobre nós, que nada pode nos separar do amor de Deus, que está contido em Cristo Jesus. A ceia não é apenas uma lembrança histórica, ela é a redenção da memória, porque todos nós, antes de Cristo, se não entendemos o que a mesa faz, nós ainda andamos em um lugar de rejeição. Se nós não entendemos a profundidade da mesa e da obra redentora da cruz, nós ainda nos consideramos fracassados. Nós ainda temos palavras guardadas dentro de nós que nos feriram. Ainda temos experiências que marcam e que ainda sangram na nossa alma. Só que quando nós lembramos o que Jesus fez, o que Jesus disse: Pai, perdoa-os. Nós temos o perdão.
nós temos a reconciliação. Por isso que nessa noite em que Jesus estabelece a ceia, Ele está estabelecendo a ceia em pecadores, junto ali com pecadores que iriam trair, queriam negar, queriam abandonar, porque esses discípulos estavam representando eu e você. Em algum momento ou em alguns momentos nós vamos decepcionar Cristo, mas Cristo não nos abandona. O Pai não nos abandona, o amor do Pai sempre está sobre nós, sobre as nossas vidas. Mesmo assim, Jesus estabelece a mesa, porque a memória da cruz seria maior do que a memória da nossa falha. A cruz, a mensagem da cruz é muito maior do que a mensagem, talvez, da nossa vida de pecado, ou de que os nossos próprios pecados. Por isso que Pedro, ele chora amargamente. Depois que ele nega Jesus 3 vezes, Pedro chora amargamente, porque vem um sentimento terrível dentro dele. Só que quando você vai ver Jesus, quando ele ressuscita, Jesus ele vai até Pedro, e a primeira coisa que Jesus faz com Pedro, não é restaurar o chamado dele, é restaurar o relacionamento. Porque Jesus diz para ele: venham, comam comigo. Jesus traz eles para a mesa. Jesus não vai já dando ministério, Jesus traz eles para a mesa. Vamos sentar, vem comer. E ele diz: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Está curado, apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ele quer te curar, e ele quer que você sente à mesa, porque os teus pecados não surpreendem Jesus, os teus erros não surpreendem Jesus, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. E Ele diz nessa noite: vamos nos assentar à mesa. Aleluia. Se coloque em pé, por favor. Eu pedi para você ficar em pé, porque essa parte da mensagem talvez dure 5 minutos, porque eu quero toda a sua atenção. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 29, ele fala algo aos coríntios, porque ele está colocando a ceia em ordem. Ele diz assim: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite: o que é discernir o corpo? Se eu te perguntasse o que é discernir o corpo, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe condenação para si mesmo. O que é discernir o corpo? Por que Paulo está dizendo isso? E no momento de ceia? Porque na igreja de Corinto havia divisão. Na igreja de Corinto haviam preferências, onde eles diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E Paulo ele vem reposicionando, dizer: acaso foi Paulo, foi Pedro que morreu por vocês na cruz? Que história é essa de vocês terem preferência? Cristo é tudo em todos. Então Paulo ele vem colocando em ordem, porque eles participavam de um símbolo de unidade, vivendo desconectados dessa verdade. Porque a ceia, a mesa, é um símbolo de unidade, mas eles faziam isso desconectados com essa verdade. Discernir o corpo é reconhecer que o pão representa Cristo e também o povo de Cristo. O pão representa o corpo de Cristo, e hoje, como igreja, nós somos o corpo de Cristo.
Então nós precisamos discernir a igreja. Eu preciso discernir que tipo de relacionamento eu tenho com você. Você precisa discernir que tipo de relacionamento nós temos uns com os outros, para que a gente possa sentar na mesa sem divisão, sem contenda. Então por isso que Paulo ele diz, olha, analise-se o homem a si mesmo. Então essa é a parte, e esse é o momento que você vai se analisar. Você vai discernir o corpo, e você vai se analisar. Não existe comunhão verdadeira com Deus enquanto ignoramos pessoas. Não existe mesa de comunhão enquanto nós ignoramos pessoas em nosso meio. Culto de ceia é isso, irmão. Culto de ceia é mocotó, é confronto, é correção, porque Deus só corrige quem? A mesa, antes de nós pegarmos os elementos, a mesa confronta o nosso orgulho. A mesa, ela confrontando o nosso orgulho, ela vai dissolver as distâncias. Por isso, a mesa nos chama, antes de comermos, a reconciliação. Porque na reconciliação, antes da mesa, vai gerar cura em você. Porque na comunhão, a cura. A comunhão cura feridas, traumas, distanciamentos, porque a mesa também alcança a alma. Então nessa noite eu quero que você olhe para você, olhe para dentro de você, e por favor, eu vou pedir que você feche os seus olhos, respeito a quem está do seu lado. E eu quero que você ouça o Salmo 23, versículo 5, onde Davi lhe diz o seguinte: Senhor, prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Ora, se mesa é lugar de comunhão, por que Davi pede para os inimigos? É porque Davi já havia entrado no lugar de conserto. Porque aonde a comunhão volta, a cura começa. E eu encerro aqui dizendo para você, sabe que muitas coisas talvez que nós estejamos passando, enfermidades físicas, que você tem procurado, os médicos não têm achado, não têm encontrado, e com isso você não tem conseguido a cura. O Senhor está talvez revelando algo para você nessa noite. Por isso, nesse momento, eu quero que você se analise. E nós vamos estar servindo a ceia nessa noite. Eu vou pedir aos irmãos da ceia que se preparem. Porque essa é uma mesa de cura. Só que para que ela possa te curar, você precisa restaurar a comunhão. Cuidando da vinha que não era minha, Então eu quero achar meu valor, te encorajar nessa noite. tentando te impressionar. Se for preciso, será engolir que um dia eu o orgulho, poderia ser deixar as diferenças de lado. Se nessa caminhada ministerial, em casa, nessa caminhada de fé, na mesa, sorrateiramente paredes foram levantadas, aos meus irmãos, onde você corta caminho de pessoas, a extensão onde você evita pessoas da casa. Talvez essa seja uma noite de você sem palco,
se reconciliar. ou aplausos, Sair do seu em lugar meio e às se reconciliar. multidões, E eu então descobri comer do pão que e sou beber do cálice. aceito por ti. Eu vou convidar você a sair do seu lugar, Casa, passar até a em frente casa, e pegar os elementos da ceia. na Pode sair. mesa, E eu quero que você, ao pegar os elementos da ceia, você pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, tem alguém assim no meu coração hoje? Eu preciso. Quem é? Sem palco, E se você aceitar a direção do Espírito Santo, troque seu cálice com essa pessoa, em longe das multidões, porque isso vai gerar eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Tanto que eu trabalhei. Eu não quero usar o nome do Senhor aqui, mas eu vou dizer de uma forma clara: existem enfermidades muito graves em pessoas que, se restaurarem a comunhão, a cura vai vir. Tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri